Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o professor António Mendonça, enquanto responsável da CNOP, e permita-me, Sr. Professor, fazer aqui um à parte e um introito, porque não é possível deixar de o fazer até depois das preocupações que aqui deixou quanto aos prazos que dispomos. Disse muito bem que este processo se iniciou na expectativa que seria até ao fim do ano, e o Governo surpreende-nos a semana passada dizendo-nos que este diploma tinha que estar aprovado até o dia 13 deste mês. Ou seja, na prática nós vamos ter 4 ou 5 dias para analisar todo este diploma, fazer propostas de alteração e discuti-lo na especialidade para que depois vá a tempo ao plenário. Portanto, permita-me, estas audições neste tempo são uma bela farsa que está a ser aqui encenada pelo Partido Socialista e pelo Governo para fingir que houve, mas não ouvindo ninguém. E esta parte não posso deixar de o fazer, porque não se consegue fazer um trabalho sério, um diploma de mais de 700 páginas, como aliás muito bem aqui foi referido, e analisá-lo, apresentar todas as propostas de alteração e votá-las uma a uma na especialidade, com este calendário com que nós fomos surpreendidos. Aliás, daí, hoje não estarmos presentes fisicamente, porque se marcou para o Dia do Trabalho Político no Distrito, tal é a urgência que o Partido Socialista decidiu colocar neste processo, à revelia de tudo aquilo que tinha sido a expectativa criada, quer entre as ordens, quer entre a CNOP e até entre os grupos parlamentares. E esta nota é uma nota introdutória que não podia deixar de ser feita. Sr. Professor, deixe-me que lhe diga que grande parte das preocupações que aqui colocou relativamente àquilo que é transversal a todas as ordens, quase me apetece dizer, o PSD avisou que estas iriam ser as grandes preocupações e os grandes problemas que viriam depois da Lei Quadro que foi apresentada. Até porque, permita-me também, e acho que não posso deixar de fazer essa referência, são basicamente aquelas que foram as propostas de alteração que o PSD apresentou e que foram chumbadas pelo Partido Socialista, em especialidade na Lei Quadro das Ordens, como aliás o professor acompanhou cuidadosamente, e nós chamamos a atenção para todas estas questões, nomeadamente, e são algumas que eu gostava de deixar aqui uma nota e depois no fim terminarei com algumas perguntas. Todos os estatutos num único diploma legal é uma inovação deste Partido Socialista e deste Governo, porque todos os estatutos sempre foram em leis separadas, que permitiu que se tivessem em conta as especificidades de cada ordem. Não é a mesma coisa nós estarmos a tratar de uma ordem dos revisores oficiais de contas ou de uma ordem dos advogados. São realidades muito diferentes, com idiosincrasias próprias, até daquelas que são as características da profissão. E isso não foi tido em conta e mostra uma certa cegueira ideológica deste Governo naquilo que é a legislar e ter em conta o interesse público. Não se trata da facilidade de acesso, nós sempre estivemos a favor da facilidade de acesso, se retirar as barreiras, como aliás a União Europeia exige, e bem, porque num mundo cada vez mais globalizado, nós precisamos que os nossos jovens acedam às profissões e nos sejamos um país cada vez mais de jovens que vão para o estrangeiro porque não conseguem exercer a profissão para a qual se formaram e para a qual estudaram. E, portanto, isso é uma barreira importante. A questão da remuneração dos estágios, lembrar-lhe-ei, Sr. Professor, que nós propusemos na altura que ficasse logo na Lei Quadro estabelecido que o Estado assumiria os estágios sempre fosse necessário, sob pena de se tratar de um presente envenenado. O Partido Socialista chumbou essa proposta de alteração e agora podemos estar a fazer com que jovens não consigam efetivamente, pelo menos em algumas profissões, aceder à profissão, e para nós isso é uma grande preocupação e é algo em que não nos revemos. Também há aqui algumas questões que nós temos vindo a focar, que têm a ver quer com a questão dos prazos das normas transitórias, os prazos de 120 dias, que nos parecem objetivamente muito curtos para algumas ordens não terão capacidade, e têm-nos vindo a dizer durante as audições que não terão possibilidade, especialmente recrutar aqueles que são os cidadãos e os membros de fora dos inscritos na ordem, e portanto isto pode criar aqui uma série de constrangimentos e os prazos são notoriamente curtos. E portanto, tal como a questão dos regulamentos das especialidades, sob pena de se voltar à estaca zero, como tantas ordens nos têm chamado a atenção, até porque depois é preciso autorização do membro do Governo e não podem garantir essa autorização, uma grande atrapalhada, e portanto nós estamos muito preocupados também com esse aspecto. Finalmente, relativamente, eu queria lhe deixar, porque o tempo é sempre muito curto, algumas preocupações que essas sim também são transversais a todas as ordens, têm a ver com a questão dos atos próprios. Algumas ordens não tinham até agora atos próprios e passaram a ter nestes novos diplomas legais que são transversais.
Não obstante essa caracterização e passarmos a ter uma noção de ato próprio em todas as ordens, também há sempre um item que foi acrescentado que poderão exercer a mesma profissão, essas funções, outras pessoas que não sejam membros da ordem, desde que legalmente habilitados. Isto tem vindo a trazer uma série de preocupações com aquele que é a possibilidade de pessoas poderem exercer a profissão sem que tenham, permita-me dizer-lhe, aquele chapéu da ordem, que é o poder disciplinar, o poder de controle, o poder de verificar até se essa pessoa tem condições e não tem um processo num outro país, fora, e muito embora tenha formação bastante para isso, mas que, fruto daquela que foi a sua atividade e violação dos seus deveres deontológicos, hoje pode abrir qualquer estabelecimento sem estar controlado por qualquer ordem, exercer a sua profissão, de forma a que os consumidores, o público em geral, acabe por não ter conhecimento destas situações e não estar protegido da possibilidade de termos pessoas que não têm condições, pelo seu comportamento anterior, para exercer a profissão e estarem a fazê-lo porque não há qualquer controle. E conclui, senhora deputada? Vou mesmo uma coisa, a deputada coordenadora, à distância, às vezes, coloca-nos também esta falta de controle do tempo, mas para concluir, e a pergunta era muito simples: qual acha que deveria ser a forma em todas as ordens que deveríamos encontrar para fazer a salvaguarda dos cidadãos perante estas situações de profissionais que agora ficam protegidos e que podem aceder ao exercício destas profissões sem terem o escudo e o chapéu de uma ordem? E muito obrigada e peço desculpa por alguma parte que possa não ter sido possível perguntar.